Abra sua Bíblia na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, meia dúzia. Efésios capítulo 6. Versículos 1 ao 3. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Diga comigo essa palavra: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Hoje é o dia dos pais. Cadê os papais aqui da igreja? Fiquem em pé, todos os pais. Ah, mas que beleza! Então os filhos vão dar, e os esposos, a esposa, melhor dizendo, vai dar uma calorosa salva de palmas para os papais. Está muito fraca essa palma aí, vamos melhorar. Que beleza! E os pais dão parabéns uns para os outros aí, né? Parabéns aí para você, irmão, parabéns. Né, irmão? Glória a Deus, bênção de Deus. E aí pode se assentar, saudando uns aos outros aí. Maravilha. Eu não tenho filhos naturais. Eu e a minha esposa optamos por não ter filhos naturais. Eu tenho muitos filhos espirituais. Você tem um bocado. Nem sei quantos. Filhos naturais eu não tenho. Mas eu sou pai de 7 cachorrinhos e 4 gatinhos. Dão trabalho. Essa semana foi a semana de vacina deles, misericórdia, sem Jesus de poder. O trem caro, pastor, quase que a minha prebenda foi toda. Dá um trabalho isso. Eu jamais aconselho você fazer uma loucura dessa. Se tiver que ter um animalzinho, tinha 1 ou 2 no máximo. Glória a Jesus. Dá muito trabalho. Mas eu não tive o privilégio de ser pai. Me arrependo também não. Não me arrependo também não. Porque filho dá, eu tive por mim, filho dá trabalho demais, misericórdia. Eu dei trabalho demais. Eu acho que para eu não pagar os meus pecados, eu resolvi não ter, né? Cada pecador com a sua penitência, né? Eu resolvi não ter, porque eu, quando era mais novo de trabalho, muito trabalho. Nunca me desviei, não, mas na casa de Deus mesmo, comecei a trabalhar na igreja muito novo também. Com 14 anos eu já era diácono da igreja. E você já conhece essa história, eu já falei 1 milhão de vezes aqui. Eu era o segundo secretário da igreja, fui eleito segundo secretário, e o pastor Ivaldo era o primeiro. A minha letra era horrorosa e a dele era um garrancho. Então naquele tempo não fazia, tem esse negócio de computador, isso é coisa nova. Era na mão mesmo. Aí tinha que escrever ali, no final da reunião tinha que fazer a leitura da ata. Aí o pastor Manuel Ferreira, então o pastor disse: vai, agora vamos ouvir a leitura da ata. E agora, para entender o que a gente tinha escrito?
Paulo não entendia nada que ele escrevia, eu também não entendia nada que ele escrevia, e o dia que ele faltava? Ficava uma ata assim para fazer, para ler. Aí era uma luta. Aí o bispo, o pastor Samuel Freire diz, eu não sei onde é que eu estou com a cabeça, que eu boto esses rapazes, lê rapaz, a ata, mas lê nada. É que ia ler, escrevendo rápido demais, né? Aquele tempo tinha que fazer cartão de membro, né? Tudo informatizado, mas estava beleza. A gente tinha que bater na máquina de datilografia, fazer os cartãozinhos, botava ali, datilografava, aí errava, não podia errar, podia rasurar o cartão, o pastor não aceitava de jeito nenhum assinar um cartão rasurado, isso para ele era uma derrota. Aí tinha que fazer tudo de novo, e a gente, meu Deus, muita coisa. Então, a gente comecei muito cedo na igreja, mas isso não me impediu de dar alguma dor de cabeça com meu pai e minha mãe, não. Dei mesmo, mas dei. Nem existe filhinho bom, né, irmão? Filhinho bom ainda está para nascer, né? Tem. Apesar que para a mãe todo filho é maravilhoso, mas filho da mãe. Os pais que o digam, né? Mas os pais também, quando eram filhos, também não eram flor de cicheira, vamos falar a verdade, né? O irmão tem essa carinha de santo aí, mas não era esse santinho todo também, não. Conheço a história básica. Mas era gente boa, sempre criado na igreja. O Orivaldo com essa carinha de santo assim, ó, parece um santo. Glória a Jesus. Como é o nome do pai? O pai. Irmão Belamir que eu diga. Irmão Belamir e a irmã Maria. Glória a Jesus. A irmã Maria já partiu para o Senhor, não é? Em 2003. E o irmão Belamir ainda está vivo. Casou de novo. Viúva é quem morre, irmão. Viúva é quem morre. Hoje eu apresentei um irmão aqui com 86 anos. Diácono, fazendo curso aqui, 86 anos. Aí eu perguntei, irmão, e aí, como é que é? Irmão, já casei com 3, pastor. 2 já partiu para o Senhor, já estou com a terceira. Aí eu falei para ele, irmão, trata bem ele, porque 2 já foi para o céu. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas essa outra agora vai ser difícil, que ela é da cor escura. Escurinho, meu filho. Quando pinta é 130. Né? Vai longe. Glória a Jesus. Não é fácil, não. Maravilha de Deus. Essa semana eu recebi um e-mail que trazia uma mensagem muito interessante. Vou pedir licença para ler de novo aqui. O título desse e-mail diz assim, dessa mensagem, dessa crônica, ou alguma coisa do gênero. Meu pai, quando eu tinha 4 anos, eu dizia, meu pai pode fazer tudo. Quando eu tinha 5 anos, eu dizia, meu pai sabe de muitas coisas. Quando eu tinha 6 anos, eu disse, meu pai é mais esperto que o seu pai. Depois, quando eu tinha 8 anos, eu dizia, meu pai não sabe exatamente tudo. Depois, quando eu tinha 10 anos, eu dizia, no tempo antigo, quando meu pai foi criado, as coisas eram muito diferentes desse tempo de hoje. Quando eu tinha 12 anos, eu dizia, é claro que o papai não sabe nada sobre isso. É muito velho para se lembrar da sua infância. Quando eu tinha 14 anos, eu dizia, não ligue para o que o meu pai diz, ele é muito antiquado, ultrapassado. Quando eu tinha 21 anos, eu dizia do meu pai, ele, meu Deus, está totalmente desatualizado. Quando eu tinha 25 anos, eu dizia, meu pai entende um pouco disso, mas pudera, é tão velho. Quando eu tinha 30 anos, eu dizia, talvez devêssemos pedir a opinião do papai, afinal de contas ele tem muita experiência. Quando eu tinha 35 anos, eu dizia, não vou fazer coisa alguma antes de falar com o papai.
Quando eu alcancei os 40 anos, eu dizia, eu me pergunto, como o papai teria lidado com essa situação? Ele tem tanto bom senso, tanta experiência. E quando eu alcancei 50 anos, eu dizia, eu daria tudo para que o papai estivesse aqui agora e eu pudesse falar com ele sobre isso. É uma pena que eu não tivesse percebido o quanto meu pai era sábio e inteligente. Talvez eu pudesse aprender muito com ele. Que coisa! Essa é a vida. São as incoerências, os paradoxos desta vida presente que nós vivemos. A gente só aprende o valor de um pai, às vezes, quando a idade já está bem avançada. Quanta coisa eu deixei de aprender com meu pai por causa da minha burrice, por causa da minha cabeça dura. Quantas lições! Algumas eu aprendi, e com um pouco dessas lições que eu aprendi, eu tenho sobrevivido e vivido bem. Mas quantas lições eu podia aprender? Quantas lições você pode aprender com seu pai? Mas a vida tem essas incoerências. A gente, quando aprende a viver, já está na hora de morrer. Engraçado isso. Como eu queria poder viver os meus 18 anos de vida com a cabeça que eu tenho hoje. Eu ia errar bem menos, ia sofrer bem menos, ia fazer mais as pessoas felizes. Mas eu sou cabeça dura. Então a gente aprende. É aquela história que não aprende por amor, aprende pela dor. É uma lição inconsequente, mas a gente passa por ela. Se é uma coisa que você... Agora, deixa eu te dar um conselho. Você que ainda é jovem, ainda tem o seu pai vivo, aproveite o máximo que você puder. Hoje eu procurei meu pai o dia todo, consegui achar ele agora à noite, em Brasília, cacei ele o dia todo, porque eu falei, eu não posso dormir essa noite sem dar os parabéns para o meu querido pai, ainda que distante, mas eu preciso estar de bem com a minha consciência. Meu pai completou 80 anos de vida, 80 anos de vida, e que alegria poder tê-lo em vida. Eu acho que ele vai a 500 anos, do jeito que ele está, lúcido, perfeito, andando para todo lado, e com sabedoria de vida. Eu espero que ele vá muitos e muitos anos de vida. Agora, de uma coisa, o meu desejo é que ele viva 500 anos, que ele me sepulte, e que eu jamais venha sepultá-lo. Mas se um dia isso acontecer, eu quero ter a certeza, quando chegar na frente do corpo dele, que vai acontecer daqui a 500 anos, eu quero olhar para ele e dizer, pai, eu fui o filho que o Senhor sempre sonhou ter nessa vida. Posso não ser o filho perfeito, mas amei o Senhor até o último momento. Cuidei, amei, aproveitei ao máximo. Talvez seja a maior herança que você pode receber na vida do seu pai. É a herança da sabedoria, da transmissão de experiência. Isso pode não valer dinheiro, mas é um legado que pode valer a tua vida. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias sobre a terra. Quem ainda tem pai vivo aqui? Levanta a mão. Levanta a mão bem alto. Pode abaixar. Quem tem pai aqui que já partiu para a eternidade? Já foi embora. Você sabe o que eu estou dizendo. É uma dor que não acaba nunca.
uma dor lancinante. Quem já perdeu a sua mamãe? Sua mãe já partiu para eternidade. Ei! Irmão, existe coisa maior nesse mundo que amor de mãe? Você que já perdeu. Tem coisa mais divina, mais santa, mais pura, mais extraordinária do que o amor de uma mãe? Você já achou alguém que ame mais você aqui na terra do que a sua mãe? Fora Deus, lógico, estou falando humanamente falando. Tem alguém que você conhece que ama mais do que a sua mãe? Não tem. Mas a gente só aprende essa lição quando eles já estão com a idade avançada. Que coisa! A Bíblia fala aqui de 3 coisas, 3 recompensas, ou melhor, 2 recompensas e uma outra eu vou citar aqui. Primeiro, a Bíblia diz: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem. Diga assim: para que te vá bem. Essa é a primeira promessa de Deus. A Bíblia diz: se você honrar pai e mãe, tudo na tua vida vai bem. Ou seja, você vai ser uma pessoa bem-sucedida. Você vai ter capacidade de superar os obstáculos. Você vai ser uma pessoa próspera. Você vai florescer, vai proceder, vai dar frutos na casa de Deus e na sua vida. Você vai multiplicar. Você vai ter dificuldades nessa vida e algumas perdas, mas você vai recuperá-las. Você vai crescer na sua vida. Você vai se desenvolver. Vai aumentar. Você vai vencer. Se você honra pai e mãe, a Bíblia diz que você vai estar na frente. Sempre você vai sair na frente. Você vai fazer bem ao seu pai e à sua mãe, mas vai fazer principalmente bem a você. Você vai ser uma pessoa frutífera. Sua vida vai expandir. A Bíblia diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que te vá bem. É incrível, mas é interessante o que eu vou dizer aqui agora, que os filhos que são obedientes, eles são muito mais prósperos do que os filhos desobedientes. Filho que respeita pai e mãe, ele tem uma vida. Não significa dizer que você nunca deixou de dar trabalho. Eu acabei de confessar aqui, eu dei muito trabalho para o meu pai, mas, papai, mamãe, mas eu os amo. O filho desobediente, ele carrega essa capacidade de tentar viver uma vida independente e de total resistência à autoridade de Deus, porque a autoridade do pai e de uma mãe é a autoridade de Deus no seu lar, na sua casa. Quem resiste a pai e mãe, resiste a Deus. Não tem como ir bem, não tem como ser próspero, não tem como ser feliz. Normalmente essas pessoas que não amam o pai e a mãe têm enormes dificuldades no seu matrimônio, no seu casamento. Por quê? Pela razão pura e simples de que eles não aprenderam, perderam a afeição natural. E se não ama pai e mãe, como é que vai amar esposa ou esposo? É um amor incompleto. Ama
mãe, honra ele, para que te vá bem em todas as coisas. Há uma diferença sensível na vida daqueles que amam o seu pai e daqueles que não amam. Você quer ser feliz? Você quer que a sua vida dê certo? Honra o teu pai, honra a tua mãe. A Bíblia diz que quando você faz isso, você já tem uma promessa de Deus: tudo irá bem. Não significa que você não terá problemas e dificuldades, porque nem Jesus ficou livre disso. Jesus disse: no mundo tereis aflições. O mundo é de aflição, é de angústia, mas você vai passar por todas elas, porque você está debaixo de uma promessa de Deus. Deus disse: se você honrar teu pai e tua mãe, eu farei com que a sua vida dê certo. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, diga glória a Jesus. A segunda recompensa, ou a segunda promessa que nós vemos aqui, é esta: para que te vá bem e tenhas longa vida sobre a terra. Diga assim comigo: para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Vida longa. Oi, irmãos, um certo pensador chamado, um certo filósofo chamado Sêneca, ele diz: a vida é dura. E a vida não é fácil mesmo, não. Mas ela é boa. Com todas as suas dificuldades, com todos os desafios, essa vida é boa. Eu, nos meus 48 anos de vida, eu posso dizer a você, com todos os problemas, e olha, se eu for te contar os problemas que eu tenho para resolver, os desafios aqui na igreja, na minha vida particular, na empresa onde eu trabalho, na convenção do Estado, na convenção nacional, nas congregações, se eu for te contar o tanto de coisa que eu tenho para resolver, eu acho que muita gente não ia aguentar. Talvez eu ia demorar algumas semanas aqui contando problemas. Alguns deles que eu estou tentando resolver já faz 20 anos e não resolvi até hoje. Já teve problemas na minha vida que demorou 30 anos para se resolver. Fiquei esperando em Deus 30 anos, até Deus vir e entregar a solução na minha mão. 30 anos, lutando, aguardando em Deus, sendo desafiado pelo problema. A dificuldade dos problemas que a gente enfrenta é quando eles nos desafiam. Sabe o que você acordar de manhã, almoçar e jantar com aquele problema na tua mente e você não consegue descansar? Vira ano e você dizer: gente, o problema está aí. E você ficar esperando, e corre para cá, corre para lá, mexe para cá, mexe para lá, e tenta um recurso, e tenta outro, e busca ali, e vem para cá, e tenta para cá, e a coisa não vai flipando, e vai virando os anos assim, e vai virando aniversário, e o problema fica ali. E quanto mais você mexe, parece que mais vai atolando. Quanto mais você cutuca, mais fica difícil. Quanto mais você tenta a solução, mais você cria problema. Aí tem uma hora que você tem vontade de desistir de tudo e dizer: gente, joguei a toalha, parou, para mim não dá mais. Mas aí vem o Espírito Santo e diz: não desista, porque eu já decretei vitória. E aí você fica nessa palavra, mesmo nunca acreditando muito. É que nem os discípulos lá diante de Jesus: Senhor, a noite toda, nós não arrumamos nada. Agora o Senhor está mandando nós ir de novo para o mar. E agora o Senhor quer que a gente vá lá para o mar alto, lá para dentro. Lá é que não tem mesmo.
Aqui no lugar nós temos experiência. O tipo de peixe que nós pescamos é aqui. O senhor está mandando nós lá para o mar profundo. Lá onde não pesca com vara, tem que pescar é com arpão. É isso que o senhor quer? Tudo bem. Nós viramos a noite toda e não arrumamos nada. Nós já estamos lavando as redes aqui. Vamos desistir. Hoje não deu certo. Mas o Senhor está mandando jogar a rede lá no mar alto. Então eu só quero que o senhor saiba o seguinte: nós pescamos a noite toda, tentamos a noite toda, não pescamos nada. Mas sobre a tua palavra, não é nós não. É pela tua palavra. Porque por mim, pela minha experiência, não vai dar certo. Então se não der nada certo, por favor, a culpa é do Senhor. O sentido original dessa palavra é essa aqui. A gente, não, pela tua palavra eu vou lançar a rede. Não, mas esse tinha varado a noite inteira, estava cansado. Não é possível. Nós pescamos a noite toda, não arrumamos nada, agora o senhor vem aqui para com essa palavra com nós? Tudo bem, nós vamos lá, mas só quero que o senhor saiba, se não der nada certo, a culpa é do Senhor. Vamos embora. O homem está mandando pescar, vamos pescar onde? Onde é que ele mandou? Ele disse que é lá para dentro do mar. Entra de mar adentro. Disse, rapaz, esse homem está doido. Não dá. Isso foge a lógica. Vamos embora. Ele mandou. Acho que Pedro foi até murmurando no meio do caminho. É brincadeira, vamos passar. Nós vamos ter que pagar esse mico, coisa terrível, tem dificuldade. Era ideal, o clima ideal para murmurar. Ele disse, vamos embora, gente, vamos embora. O homem mandou. Vamos embora, não vai dar certo, não vai dar certo. Ih, não adianta que não vai dar certo. Ô irmão, isso que eu estou dizendo é tão verdade que quando ele voltou, a primeira coisa que ele disse foi: Senhor, sai de perto de mim que eu sou pecador. Eu não tenho direito de ficar na tua presença. É como se ele estivesse confessando, dizendo: Senhor, eu fui na certeza que não ia dar nada certo. Eu fui porque o Senhor mandou ir. Tem hora que Jesus manda você lançar a rede lá no mar alto. Lá é que não dá peixe mesmo. Porque os peixes tem peixe, irmão. E cada tipo de peixe ele desenvolve numa certa profundidade, num certo grau de temperatura da água. Não é assim não. Você vai pescando peixe, não é assim não. Tem? Mar adentro você não pesca esse tipo de peixe que ele estava acostumado, não. Pescar tubarão com rede, pescar baleia com rede, lá mar alto é só baleia, peixe. A baleia só vem para fora para comer alguma coisa para perto assim, depois ela volta lá para dentro. Ainda que o mar lá não tinha isso, mas nós podemos ilustrar. Mas você vai e lança a rede no lugar onde não dá nada, e você colhe, você recolhe todos os peixes que você precisava para o milagre de Deus acontecer na tua vida. Deixa eu dizer uma coisa: o milagre de Deus às vezes está onde você não imagina. Quem está entendendo o mistério de Deus aqui nesta noite? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Lançar lá para dentro, vai lá para dentro. Glória a Jesus. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar. Se Cristo comigo vai. Lindo esse hino, né, irmãos? Quem gosta desse hino aí? E quando Jesus não vai? Quando Jesus só manda ser isso, vai. Vai, Senhor, você não vai não? Não, eu vou ficar aqui. Vai porque eu estou dando a minha palavra, vai lá e lança a rede.
E você tem que ir sozinho, só debaixo da palavra de Deus. Eu já passei muita situação como essa. Quando todo mundo dizia, já era, perdeu, não dá mais certo. E o Senhor Jesus vem e faz o milagre. Aleluia. Se Jesus sabe onde é que está um cardume de peixe, irmão, Ele sabe onde é que está a solução do teu problema. Ele sabe o que você precisa. Aleluia! No tempo de Deus, tudo vai acontecer. Levante a sua mão e glorifique ao nome do Senhor. Mas eu estava dizendo, abri um parêntese aqui, mas Deus está falando. Eu estava dizendo aqui sobre a Bíblia, terás uma vida longa. E eu estava dizendo que eu gosto de viver. Com todas as dificuldades, eu gosto de viver. Gosto. Acho que a vida é boa. Pastor, mas é tanta luta, mas é boa. É boa. Vale a pena viver. Esse tempo que a gente passa 60, 70, 80 anos aqui, posso te garantir, vale a pena viver. Mas quando você vive observando coisas como essa na Bíblia, honrar pai e honrar mãe, a Bíblia diz, você vai ter uma vida longa, vida de paz, vida de bênção, vida de superação, vida de suportar as dificuldades, vida de vitória. Não existe vitória sem luta, irmãos. Eu recebi minha vitória. Irmão, você recebeu vitória porque você teve luta. Alguém aqui já recebeu uma vitória sem ter luta? Levanta a mão aí, bem alto. Irmão, Deus me deu uma grande vitória, não tive luta nenhuma. Levanta a mão aí, bem alto. Não, eu não vou abaixar, porque eu sou o primeiro que não tem. Até porque se você receber vitória sem luta, não é vitória. Você ganhou na loteria, ou foi algum jogo de azar. Vitória mesmo é na luta. Mas a Bíblia está dizendo, se você honrar pai e mãe, sua vida será longa. Muita gente vai dizer, agora ele vai ser destruído. Muita gente vai até prever a sua morte e a sua destruição. Mas vem o Senhor e te sustenta, e te ampara, e te guarda, e te protege. E aqueles que estavam cantando a tua derrota, vai ter que ver você no palco cantando o hino da vitória. Aleluia! Você vai ser uma pessoa bem sucedida na sua vida material e na sua vida espiritual. Você vai persistir, ser perseverante e vai ter sucesso na sua vida. Você vai sobreviver. Você vai ficar mais forte. Você vai até o fim. A Bíblia diz, você terá a vida longa. Sabe o que quer dizer isso? Você vai ter vida eterna. Aleluia. Quando terminar esta vida aqui, a melhor parte vai continuar lá no céu. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aleluia. Irmão, no céu não existe lugar para nenhum filho desobediente. Não. Todos que chegaram no céu não chegaram com essa estirpe. Na terra eu fui um filho desobediente. Não, no céu só tem lugar para filho obediente. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Quando você estava sem conhecer a palavra de Deus, que você não tinha a luz do Evangelho, é uma outra coisa. Você vivia na cegueira, nas trevas espirituais. É diferente. Mas você que conhece a palavra de Deus, que conhece a luz do Evangelho, não adianta. A Bíblia diz, nós seremos justificados e seremos condenados pelas nossas palavras e pelas nossas atitudes. A sabedoria é justificada pelas suas
obras, é o que disse Jesus. Diga comigo isso: a sabedoria é justificada pelas suas obras. Mas quando você obedece pai e mãe, a Bíblia diz que você tem uma vida longa sobre a terra. Atenção, a lição mais difícil que o ser humano aprende na terra, sabe qual é? A lição da obediência. Se alguém disser para mim aqui que é fácil obedecer, você não sabe o que é obediência. Obedecer quando tudo vai bem, não é obedecer, é uma conveniência. Mas, quando tudo vai bem, amar é conveniência. Quando tudo vai dando certo, você cumprir o desígnio, isso aí é uma mera conveniência. A obediência acontece quando as coisas não vão bem. Quando aquilo que você pensa contraria ou é totalmente contraditório com aquele superior seu. E aí você tem que se submeter à sua autoridade. Obedecer é isso, submeter-se a uma autoridade. Então é uma lição difícil, porque normalmente a obediência contraria a nossa natureza, que nós, por natureza, somos desobedientes. É a lição mais difícil da vida. Samuel disse a Saul: é melhor obedecer do que sacrificar. Obediência é mais do que um sacrifício. Obediência é uma lição de submissão, é uma lição de renúncia. E para terminar, abra sua Bíblia aí, Efésios capítulo 1 e o versículo 18. Efésios capítulo 1 e o versículo 18. Os que já encontraram, digam amém. Então vamos ler todos juntos, 1, 2, 3. Diga comigo isso: qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? Herança. Diga comigo essa palavra: herança. Herança é uma coisa que é passada de pai para filho. O pai não tem o direito de recusar dar a sua herança para o seu filho. Ele não tem esse direito, a não ser que fique provado em juízo em que aquele filho foi que proporcionou a morte do seu pai ou da sua mãe, ou que ele tenha sido um filho mau, perverso, maligno, que tramou contra o seu pai. Aí, nesse caso, depois de devidamente discutido e provado em juízo, é que o pai pode desertar um filho. O pai não pode desertar um filho: não vou com a tua cara, então você está deserdado. Não é assim não, não é assim não. Na parte que cabe ao filho, ninguém consegue tirar. Está cansado, nós estamos vendo cansado de ver aí na justiça, às vezes um pai que não reconhece paternidade de filho, e o filho vai lá na justiça, e o pai diz: não, não é meu filho, depois que reconhece: não é meu filho, mas o juiz vai lá e diz: tem direito. É filho,
ele vai ter que reconhecer como filho. E depois que reconhecer como filho, quando você morrer, ele vai ter direito à herança. E acabou. O pai pode até não falar com o filho, mas a herança fica. Agora, olha que coisa extraordinária. A palavra de Deus está falando de uma herança aqui, que não é uma herança de coisas materiais, mas é uma herança espiritual. Glória seja dada ao nome do Senhor. Conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. É mais importante do que uma herança material, é uma herança de ordem espiritual. Primeira Reis, o capítulo, Segunda Reis, capítulo 3 e o versículo 11. Vamos voltar para lá um pouquinho. Quando a coisa está boa, a gente não gosta de parar, só mais um pouquinho. Vai lá para a Segunda Reis, capítulo 3 e o versículo de número 11. Segunda Reis, capítulo de número 3 e o versículo 11. Os que já encontraram, digam amém. Amém. Diz assim: perguntou, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos seus servos ao rei de Israel: aqui está Eliseu. Diga comigo essa palavra: aqui está Eliseu, filho de Safate. Diga, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Josafá perguntou: não tem aqui um homem de Deus? Não tem alguém aqui que tenha contato com o Todo-Poderoso? Não tem aqui um profeta de Deus? Que é profeta que eu estou cheio na minha nação, adivinhão, mago, macumbeiro, eu tenho demais aqui. Eu quero saber se tem algum profeta de Deus aqui. Eu quero saber se existe algum profeta de Deus aqui, para que eu possa consultar a Deus. E alguém respondeu e disse: tem um. O nome dele é Eliseu. Ele é filho de Safate. Ele deitava água nas mãos do profeta Elias. Presta atenção aqui. Olha como é que Eliseu era com Elias. Presta atenção. Elias chegava em algum lugar, estava com as mãos sujas, cansado, andando no deserto. Quando ele chegava para descansar, a primeira coisa que Eliseu fazia era buscar água. E a Bíblia diz que Eliseu deitava água na mão do profeta. Refresca a sua mão aí, homem de Deus. Sua caminhada é longa. Aproveita, passa um pouco no rosto também. Limpa os pés. Ele não ficava esperando Elias dar ordem: vai lá, Eliseu, vai buscar isso, vai buscar aquilo. Não. Quando Elias chegava, já estava ele lá preparadinho. Ele ia na frente, ou quando chegava ele já sabia: o homem de Deus precisa descansar. O homem de Deus precisa de água para lavar as suas mãos, lavar os seus pés, lavar os seus rostos. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor.
Quer ver mais? Volta um pouquinho agora. Ainda no segundo livro dos Reis, agora o capítulo de número 2 e o versículo de número 12. Segunda Reis, capítulo 2 e o versículo de número 12. Os que já encontraram, digam amém. Diz assim: o que vendo Eliseu chamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu, e tomando as suas vestes, rasgou-a em duas partes. Presta atenção, olha para cá. Eliseu tinha um pai? Tinha. Qual era o nome desse pai? A Bíblia falou, nós acabamos de ler, Safate. Mas depois que ele passou a andar com o profeta Elias, o pai era Elias. Que coisa extraordinária isso. Sabe como é que ele tratava o profeta de Deus, o seu superior? Como um pai. Quando Elias foi tomado num redemoinho, ele começou a gritar e a bradar: meu pai, meu pai, meu pai. Carros de Israel e seus cavaleiros. E a Bíblia diz que nunca mais ele viu Elias. Por que é que, e é aqui que está o segredo, por que é que Eliseu recebeu porção dobrada do espírito de Elias? A resposta está aqui, porque ele tratava Elias como um pai. Temente, submisso, serviçal, obediente, respeitador. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Eu posso te garantir isso na vida espiritual. Você precisa ter um pai. Você só é bem-sucedido quando você trata o superior, o seu pastor, o seu líder, como se estivesse tratando com um pai. Todas as pessoas, ouça isso, todas as pessoas que foram bem-sucedidas na vida ministerial, só foram bem-sucedidas porque tratavam o seu superior como se fosse um pai. Há uma herança que segue. Eu estou debaixo dessa bênção. Eu estou debaixo dessa promessa. E todas as pessoas que eu conheço que foram bem-sucedidas na sua vida ministerial, eu só conheço que elas foram bem-sucedidas porque tiveram um tutor, um pai, um mestre. Hoje usa muito a expressão um mentor. Eles tiveram o seu momento de filho. Irmão, você quer ter água deitada sobre as suas mãos? Aprende a deitar água na mão do profeta. Você quer ser bem sucedido? Aprende a deitar água na mão do profeta. Ou você acha que
na hora que eu vou decidir um pastor para uma igreja na condição de pastor presidente da convenção, eu vou indicar quem? Um inimigo? Só se eu for louco. Ou você acha que o bispo Manuel Ferreira indicou esses pastores que estão na presidência de igreja aí? Por quê? Porque era inimigo? Eu não conheço um inimigo que meu pai tenha dado posse num lugar. Inimigo ele abençoa de muitas formas, mas nunca abençoou dando presidência de igreja. Mas eu estou falando de alguma coisa que está aqui perto da gente. Mas todos os homens de Deus que foram bem-sucedidos, que alcançaram um nome nesta terra, de respeito, de consideração, eles foram, não foi pelo caminho da desobediência, nem da intransigência, e nem da rebeldia, mas foi pelo caminho da obediência, sempre tendo um mentor, alguém que ele pudesse tratar de pai. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Isso é muito profundo. Você precisa abrir os olhos do seu entendimento para entender esse mistério de Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu conheço muita gente que na sua vida ministerial não se tornou nada. Pastor Jefferson, às vezes até olhava assim, dizia: gente, esse homem tem um talento, isso vai para frente. A gente faz de tudo para se esforçar, a gente aposta na pessoa e tal, investe. Mas daqui a pouco a pessoa não vira nada. Não consegue nada nessa vida. Quantas pessoas que já perderam oportunidades extraordinárias na sua vida ministerial e na sua vida espiritual, porque não aprenderam essa lição. Tem uns rebeldes, eu estou te ensinando porque eu sou seu pastor, mas tem uns tipos de rebelde que tem até esse espírito demoníaco, que quando vê alguém servindo bem, diz: para com isso, rapaz, eu não vou usar essa expressão aqui, eu vou pedir licença para usar essa expressão, peço licença às irmãs e os irmãos para usar essa expressão, mas diz: faz isso não, rapaz. Lá em São Paulo chama: para de ser puxa-saco. Quando você vê alguém com esse espírito, você pode saber que é o demônio que está dentro dele. Esse é o espírito da desobediência, esse é o espírito da rebelião, esse é o espírito da insubordinação, está lá dentro dele. Sabe como é que Eliseu chamava o profeta Elias? Meu pai, meu pai. Eu já fui dar posse a vários pastores que, quando cheguei lá, eles não eram filhos naturais dos seus pais, mas eram como filhos espirituais. Alguns deles vieram nesse gabinete aqui e falaram comigo, ou com o bispo, quando estava aqui: pastor, o dia que eu partir, o senhor coloca esse homem lá. Por quê? Porque ele é como um filho para mim. E quando eu fecho os olhos, eu vou lá e dou posse. Diz: vem cá, irmão, é você. Alguém olha e diz: mas tem gente muito mais competente aqui, não sei o que e tal. Não, é esse aqui. Por quê? Está debaixo da promessa de Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Alaxo calamaraba surianda lamarachanda. Isso é promessa de Deus. Isso é herança espiritual. Mas sabe qual é a maior herança?
não é a posição que você alcança. Sabe qual é a maior herança? São as lições da vida que você aprende com o seu líder espiritual e que acaba fluindo naturalmente de pai para filho. A coisa que mais me honra nessa vida é quando alguém olha para mim e diz: ei pastor, agora o senhor fez igualzinho seu pai. Se seu pai tivesse aqui, ele ia decidir desse jeito. Você tem a cara do seu pai. Não tem herança maior do que essa. Você tem o jeito do seu pastor. Seu pastor faz igualzinho você fez. Nós temos um grupo de obreiros antigos aqui em Madureira, do tempo do pastor Paulo Leivas Macalão, patrono, fundador, homem de poucas palavras, não era erudito, não tinha uma grande pregação, não era um pregador assim de arrastar multidões, não, a palavrinha dele era uma palavrinha simples, curta. Os antigos aqui lembram disso. Mas até hoje, eles têm orgulho de dizer: nós aprendemos aos pés do pastor Paulo Leivas Macalão. Eu já dirigi reunião aqui no começo, que vinha uns engraçadinhos aí falar alguma coisa. Eu me lembro de um antigo levantou: rapaz, senta, cala a boca que você não sabe de nada aqui. Vai abaixar teu facho, rapaz. Você não aprendeu nada aqui não. E eu não precisava falar nada. Ele disse: senta! Deixa ser rebelde, cala a boca. Nós não aprendemos desse jeito aqui. Pode falar, pastor, o que é para fazer? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Pastor Paulo Leivas Macalão morreu no ano de 1982, faz 30 anos que ele partiu, e as suas lições estão firmes aqui. Não é aqui nessa igreja não, é no Brasil inteiro. Eu ouvi agora mesmo, há poucos dias, o pastor Silas Malafaia falar num programa de televisão, e repetiu quarta-feira agora, ele disse: o maior líder evangélico que eu conheci na minha vida foi o pastor Paulo Leivas Macalão, não conheci nenhum outro. Maior líder espiritual que eu conheci em toda a minha vida foi o pastor Paulo Leivas Macalão. Esse homem já conheceu muita gente. Eu me orgulho de participar dessa convenção e desse ministério, que se é uma coisa que tem aqui no Ministério de Madureira, é uma coisa chamada hierarquia e disciplina. Aqui tem hierarquia. Eu tenho andado pelo Brasil afora, irmãos. Aonde eu chego é a mesma doutrina, é o mesmo princípio. Você chegou e diz: irmão, vamos ficar em pé, o presidente está chegando. Tem alguém falando lá: amém, amém, pastor chegou, amém. Pode falar, pastor, qual é a doutrina nova? O que nós temos que aprender? Qual é o ponto que nós temos que obedecer? Eu estou falando de uma convenção que tem 35 mil ministros ativos. Pastores e evangelistas, presbítero e diácono. Não dá nem para falar. Nós estamos fazendo um curso de diácono e presbítero aqui para consagrar esse mês agora. Tem mais de 2.000 alunos aqui. Estou falando só nesse campo aqui. Estou falando do estado, não. É só no campo aqui de Madureira. E assim nós vamos caminhando. O nome de Jesus vai sendo glorificado. A obra de Deus vai prosseguindo. Temos dificuldades? Temos, muitas. Mas guerra, eu posso te falar, hoje aqui agora, nós não temos um caso sequer de rebelião no Ministério de Madureira. Nesse momento aqui agora, não há um caso. Em todo o Brasil. Não há um caso de rebelião. E os que surgem, levantam e caem, e a igreja permanece, e o nome de Jesus continua sendo glorificado.
Você pode levantar a sua mão e glorificar o Senhor. Sua herança! Herança! Sua herança, Mário! Herança! É triste a gente ver algumas igrejas, as pessoas se degradando, se matando, indo para a justiça, o pau quebrando. Não tem convenção, a brigaiada dos infernos. Um rolo, uma confusão, é um falando mal do outro, e vai para a televisão, e achincalha para cá, e achincalha para lá, e é uma baixaria dos infernos. E o ministério de Madureira está aí, ó, firme, coeso, unido, abençoado. Está aí, pastor Paulo Levas passou para o Senhor, pastor Lupércio veio, assumiu 5 anos, depois veio o bispo e assumiu, está vindo aí. E quando o bispo partir, a obra continua do mesmo jeito. O dia que eu fui embora, Jesus continua do mesmo jeito. O dia que Samuel foi embora, continua do mesmo. O dia que o Moíde foi embora, do mesmo jeito. Mão Divino já foi, Mão Albino já foi, pastor Lupércio está bem enfermo. E a obra de Deus continua. Uns vão passando, outros vão chegando, e o nome de Jesus vai sendo glorificado, porque essa riqueza da herança espiritual permanece aqui para a glória e honra do nome de Jesus. Esta unção, essa graça, esse poder, esse ministério vai passando de pai para filho. Não é pai natural, não. Você pode não ter um pai que seja um pastor, um pai natural, mas se você trata o seu líder como se fosse um pai, você pode ter certeza, no mundo espiritual, você vai ser tratado como filho. A bênção e a herança de Deus vai seguir na sua vida, para a glória e honra do nome de Jesus. Terminando. João, capítulo 8, e o versículo 35. Ah, que palavra linda essa! Oh Jesus, como eu te amo! João 8 e 35. Os que já, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 35, os que já encontraram, leiam comigo, todos juntos. O escravo vamos mais uma vez, todos juntos, bem forte, 1, 2, 3. Repita comigo, o escravo não fica para sempre na casa, o filho sim, fica para sempre. Como é que está na sua versão aí? É a mesma? O que está escrito aí? Ora, o escravo não permanece para sempre em casa, mas o filho aí permanece para sempre. Amém. Tem alguém com alguma versão diferente aí? Como é que está aqui? Como é que está aí? Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Essa aí? Mesma coisa aí, pastor? Essa eu estou com a revista atualizada aqui, eu aprendi na revista e corrigida, mas é uma luta. O que está escrito aí? Tem diferente aí? Pode ler mais, lê bem alto. Que coisa, não, vem cá, essa aí é bonita, essa versão, essa é diferente, essa elucidou mais ainda. Qual é a versão dessa aí? NVI, né? Mas essa NVI, lê aí para nós. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Pronto. A diferença entre escravo
e filho. Escravo chama o pai, o seu superior, de patrão, de chefe, de senhor. E o filho chama do quê? Você já chamou seu pai de patrão? Ô meu patrão, ô meu chefe, ô meu senhor? Não. O filho chama de pai. Agora tem uma diferença. O escravo não fica para sempre na casa do pai. Trabalhador não fica, mas o filho não. O filho é da casa. Filho nunca deixa de ser filho. Tudo que é do pai é do filho. Glória seja dada ao nome do Senhor. Olha o que Deus está mostrando para mim e para você. Você não é escravo, você é filho. Glória a Deus. Quem é filho de Deus aqui, levante a sua mão e glorifica ao Senhor. Você tem direito na herança. Você não é um trabalhador. Não. Você é filho. Aleluia, 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 aleluia. O seu relacionamento é de pai com filho. O escravo não fica para sempre na casa, mas o filho sim, fica na casa. Ei, irmão, mas que versão bonita. Lê de novo aqui, lê aqui de novo. Eu já esqueci. Mas que riqueza. Essa aqui elucida mais ainda. Vamos lá. Onde é que está aqui? Deixa eu ver se eu consigo. Não leio nada não. Não, pode ler, você está com a ler. Eu estou com óculos, eu não estou enxergando nada. Sem óculos, vamos ver. Também não estou enxergando nada. Vai ler. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. O escravo não tem lugar permanente na família, ele fica só um tempo. Mas o filho não, o filho permanece para sempre. Permanece para sempre. Diga, permanece para sempre. Agora pergunta para o seu irmão que está ao seu lado: você prefere ser trabalhador ou ser filho? Você quer continuar sendo escravo ou quer ser filho? Filho, nós somos filhos de um empregado, um servo não permanece a vida toda, mas é filho não, filho já é da casa, filho mesmo fora, continua tendo parte dentro de casa. Lembra da história do filho pródigo? Quando ele voltou, ele disse: me aceita como um escravo. Ele diz: aqui não, aqui eu só te aceito se for como filho. Louvado e exaltado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Herança espiritual vai passando de pai para filho, de pai para filho. É por isso que as pessoas não entendem os mistérios de Deus. Eu sou muito mais competente do que esse que está aí. Você é filho. Não estou falando filho natural, não. Você é filho espiritual. Porque tem filho que é filho natural, mas não é filho espiritual. Tem isso. Eu conheço muita gente que teve um pai que foi bem sucedido na vida, abençoado na sua vida espiritual, mas depois que morreu, a herança não ficou com ele. A herança espiritual ficou com o outro, que não fazia nem parte da família. Que as coisas de Deus são diferentes das coisas do mundo. Vamos dar para Jesus a melhor salva de palmas que a gente puder dar.